Olá, meu nome é Fernanda de Deus Rocha, sou orientanda do professor Everton Luiz Pereira e tenho um trabalho intitulado Pobreza e Deficiência, Acesso às Políticas Sociais e Direitos Humanos, referente ao edital do Projeto de Iniciação Científica do ano de 2021 até 2022. Bom, o intuito desse trabalho é fazer um levantamento de políticas públicas ou políticas sociais voltados para pessoas com deficiência e suas respectivas famílias, que estão em situação de pobreza ou também em situação de vulnerabilidade social. Os dois marcadores sociais norteadores da construção da argumentativa desse projeto é a deficiência e a pobreza, que são considerados agravante referente às experiências sociais que essas pessoas têm na sociedade. O estudo etnográfico sobre acesso e suficiência das políticas sociais produzidas pelo Estado brasileiro também foram levados em consideração. As esferas analisadas para esse projeto foram as esferas federal, municipal e estadual. A metodologia para fazer essa análise foi mediante o encaminhamento de lei de acesso à informação pela plataforma de Fala BR e também pelo encaminhamento de Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão, que é a ESIC. As perguntas norteadoras encaminhadas para os órgãos administrativos e instituições foram: número 1, quais as políticas, programas, ações e atividades que foram desenvolvidas para garantir o direito da pessoa com deficiência no período de 2009 a 2020? E a pergunta número 2, qual o recurso investido nessas ações e quais os resultados alcançados? A partir disso, houve-se uma devolutiva de 122 respostas que passaram por duas categorizações. A primeira foi uma análise de conteúdo, a fim de classificar respostas em política, programa, ação, atividade, ou caso fugisse de qualquer uma dessas categorizações, fosse categorizada em não se aplica. A segunda categorização perpassou sobre que tipo de conteúdo essa resposta abordava, podendo ser educação, esporte, cultura, lazer, saúde, segurança, direitos, acesso, autonomia social e, caso fugisse de todas essas categorizações, foi classificada em não se aplica. A produção desse artigo contou A construção deste artigo contou com 12 respostas classificadas diferentemente da categorização de não se aplica e contou também com 78 respostas classificadas na categorização de não se aplica. A sustentação argumentativa também passou por uso de bibliografia de estudos etnográficos. Os resultados demonstraram que a esfera federal teve uma devolutiva muito maior que as esferas estadual e municipal, trazendo um destrinçamento de dados com investimentos, com a cronologia e com uma descrição sobre as políticas públicas elucidadas pelo Estado. Entretanto, a ausência de devolutivas pelas esferas estadual e municipal em detrimento da esfera federal não significa que as políticas sociais são inexistentes. Isso foi muito importante para a reflexão desse artigo. O destaque entre as 5 regiões do Brasil foi a região norte, que teve uma devolutiva de 43%, referente a toda a amostragem total. O alinhamento da região norte também está sobre os direitos humanos e sobre o trabalho efetuado pela esfera federal. Ademais, 64% das respostas foram classificadas como não se aplica. A discussão perpassa sobre a classificação de pobreza e deficiência, sobre alguns autores e também sobre alguns órgãos internacionais, como a OMS e a ONU. Considera também a deficiência e a pobreza como sendo marcadores sociais agravantes das experiências sociais que as pessoas com deficiência e suas famílias têm na sociedade. Ademais, também verificou que o Estado precisa ter suas produções políticas de políticas públicas para a promoção de dignidade, não só das pessoas com deficiência, mas também de seus respectivos familiares, fazendo com que essa produção seja garantida o acesso para as pessoas com deficiência e para as suas respectivas famílias, sendo as pessoas com deficiência e as suas famílias sendo um conjunto indissociável. Também é preciso verificar que, às vezes, o acesso não implica necessariamente numa suficiência dessa política pública no cotidiano das vidas da pessoa com deficiência ou de suas famílias. A realidade do Brasil é considerada muito bem avaliada, tem bastante políticas públicas que promovem um respaldo
significativo para pessoas com deficiência e suas famílias. Entretanto, os estudos etnográficos demonstram que ainda não é suficiente para garantir acesso a recursos básicos ou então propostas de acesso a, aos direitos verdadeiramente. Portanto, uma política existir ou então o Brasil tendo um respaldo bastante grande de políticas públicas não implica dizer que as pessoas estão em processo de equidade com pessoas sem deficiência. O capacitismo ainda é uma força motriz muito forte que promove uma vulnerabilidade social e promoção da exclusão dessas pessoas com deficiência das esferas sociais e também exclusão aos recursos básicos. As famílias acabam tendo que fazer malabares financeiros ou então depender de outro tipo de doação a fim de que consigam arcar com todas as despesas ou com todas as necessidades que a pessoa com deficiência precisa. Como diz Camargo, na página 31, no ano de 2020, as famílias entram como uma substituição de um Estado omisso, muitas vezes, que não consegue garantir o acesso ou então a suficiência de políticas públicas para pessoas com deficiência e suas respectivas famílias nas realidades brasileiras. Muito obrigada.